Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre a parte 3 do tema Políticas Públicas de Letramento em Saúde, em continuação às partes 1 e 2 exibidas nos últimos episódios, mas agora enfocando o caso específico do Brasil neste contexto. Para isso, estamos novamente com a doutora Carla de Paula Bernardes, que é graduada em enfermagem pela PUC de Goiás, mestre e doutora pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, especialista em unidade de terapia intensiva pela PUC de Goiás, especialista em literacia em saúde pelo ISPA, que é o Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida de Portugal, é enfermeira na Força Aérea Brasileira e enfermeira consultora técnica em gestão de custos em saúde do Ministério da Saúde. Desde 2014, ela vem atuando no campo do letramento em saúde. É membro fundadora da Rebraus e da International Health Literacy Association. Carla, muito bom estar com você de novo. Tudo bem? Tudo bem, Helena? Também para mim é um prazer voltar para a gente estar dando continuidade nessa temática tão importante. Ótimo. Uma temática importante, Carla, e também que pouca gente, quer dizer, pouca, não vou dizer pouca, mas assim, muita gente não presta atenção na importância disso para delinear toda a nossa prática, né? Todo o nosso pensamento, toda a nossa análise crítica, não é não? Isso mesmo. É uma temática importante, como você disse, mas também que poucas pessoas têm parado, né? Para pensar a importância que ela tem, né, na nossa prática diária, nas nossas ações, nas nossas estratégias que a gente vem desenvolvendo no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja no próprio dia a dia mesmo, né, com um vizinho, com um colega, ao falar sobre alguma temática relacionada à saúde. É isso aí. Beleza. Então, hoje nós vamos tentar casar aqui a política pública brasileira na saúde com o letramento em saúde. E eu vou começar pedindo para você falar um pouco sobre as políticas públicas de saúde brasileiras. Olha, Helena, nós temos várias políticas públicas na área da saúde, né? Uma das políticas, se não a mais importante delas, foi a criação do Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. O SUS, ele é um sistema de saúde pública e é o maior projeto de políticas públicas de saúde no Brasil, e ele foi criado por meio da Constituição Federal de 1988, que foi regulado pela Lei 8.080 de 1990. Então, a criação do SUS ela é muito interessante, é muito bonito, porque foi uma conquista da população, né, do povo brasileiro. Ela foi criada para ser justamente um conjunto de serviços de atendimento à saúde que são prestados, né, e administrados em todo o país, ou seja, em todo o Brasil. Então, nessa Constituição de 1988, ele traz no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que essas visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviço, tanto para sua promoção, para proteção e para recuperação da saúde dos indivíduos. Então, como eu disse anteriormente, né, o Sistema Único de Saúde, ele é uma grande conquista da sociedade brasileira. Ele foi criado também com o objetivo de promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população brasileira. Então, o SUS é uma política de Estado e essa política ela vem ampliar os direitos sociais e buscar assegurar a cidadania. O nosso SUS ele segue, né, alguns princípios, e o objetivo desse sistema é atender todos os cidadãos baseado nesses princípios. Então, que é o princípio da integralidade, da universalidade, da equidade, da regionalização, da participação popular,
da descentralização da administração desse programa, né, dessa política tão importante. Certo, certo, exatamente. Carla, ao longo dos seus 30 anos de existência, ele acabou sendo criado por ele vários programas de destaque, né? Alguns, inclusive, utilizados pela Organização Mundial da Saúde, sim, como referência mundial. Pode falar um pouquinho sobre eles? Helena, ao longo desses 30 anos de existência do SUS, né, foram criados vários programas que se destacaram, e um deles é o Programa Saúde da Família, que hoje ele se tornou uma estratégia de saúde da família, que essa estratégia, ela promove, né, atendimento a toda a família, isso na atenção primária, na atenção básica, atingindo uma cobertura de mais ou menos 60% da população. Então, entre as suas principais contribuições estão a questão da redução dos índices de mortalidade infantil e das doenças cardiovasculares, que são problemas de saúde pública, né? Então, esse programa, ele avançou muito e ele atingiu bons resultados. O outro programa, que também é utilizado como destaque e que, né, são utilizados como referência mundial pela Organização Mundial de Saúde, é o Programa Nacional de Imunizações, que este programa ele disponibiliza vacinas para as principais doenças acometidas em crianças, adolescentes, adultos e idosos. A disponibilização da imunização inclui vacina contra a febre amarela, para gripe, né, que é a influenza, e, por exemplo, são vacinas, né, que fazem parte desse programa. Então, através dele que se estuda também a questão da compra das imunizações com hoje, né, questão da pandemia da Covid, né? Então, foi por meio desse programa que se estudou e veio a questão da disponibilização da imunização para o Covid-19. Então, outra coisa importante é que esse programa ele traz como exemplo é a questão da erradicação de algumas doenças, como, por exemplo, a poliomielite, né, conhecida como paralisia infantil, a própria varíola. Então, é um programa que realmente tem um destaque e ele é considerado um dos melhores do mundo, né? O controle da AIDS também, né, da HIV/AIDS, que desde 2013, todos os pacientes com HIV no Brasil, eles tiveram acesso, né, iniciaram a questão do acesso à terapia antirretroviral por intermédio da própria rede pública, então é totalmente gratuito. O programa, ele visa, né, o controle dos vírus, que veio revolucionar o tratamento em relação a HIV/AIDS, né? E contribuiu também de forma muito positiva para a redução da velocidade e da disseminação da epidemia do HIV/AIDS. Um outro sistema que merece destaque é o Sistema Nacional de Transplantes, que quando se pensou, né, em políticas públicas de saúde no Brasil, a gente não pode deixar de mencionar esse sistema de transplante, porque ele é conhecido e é um dos maiores do mundo e é brasileiro. Então, ele tem uma grande importância na história do SUS. Então, ele tem uma média por volta de 95% dos transplantes desses órgãos, eles realizados no Brasil por intermédio do próprio SUS, e ele oferece toda a assistência ao paciente transplantado. Então, dos diferenciais desse programa é a oferta de medicamentos necessários, né, e o acompanhamento aos pacientes transplantados pelo tempo que for necessário, isso dentro do próprio sistema público de saúde. Também vou citar o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, que ele foi implementado em 1986, e esse programa ele foi totalmente articulado pelo Ministério da Saúde do Brasil, né, por intermédio do Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, conhecido como INCA, e esse programa é composto basicamente por ações educativas,
ações de comunicação, de atenção à saúde, além de medidas legislativas bem rígidas, né, e econômicas para reduzir a questão do consumo do tabaco. Então, esses são alguns exemplos, né, de programas de destaque dentro do SUS, que hoje eles são utilizados como referência de forma no mundo todo, né? Bom, todos que você falou são importantes, mas eu particularmente eu sou apaixonada pelo Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, porque eu acho que foi uma coisa que deu tão certo e é tão duradouro, né? Nós já estamos com mais de 30 anos nisso aí. Isso. E eu acho assim um espetáculo, sabe? A gente, quando anda por aí, fora do país, a gente vê a quantidade de uso de cigarros e tabaco em N locais, né? Aqui no Brasil, nós conseguimos diminuir, teve um esforço concentrado em vários segmentos, como você mesma disse, né? Segmento econômico, segmento de legislação mesmo, a própria educação. Então, isso daí acabou sendo um programa muito fantástico, né? Muito duradouro, e assim, uma redução incrível, tanto do uso do tabaco, doenças associadas a ele, né? Eu sou apaixonada. Exatamente, Helene, e é um programa que perdura, né? Então, a gente vê resultados até nos dias atuais. Então, é um programa que realmente teve muito êxito e que, né, desde 1986, você é um desafio, né? Você manter esse programa produzindo frutos, né? Alcançando resultados. Então, realmente é muito interessante. E é um programa onde combate o tabagismo e, consequentemente, previne outras doenças causadas pelo próprio tabagismo, né? Então, realmente é fantástico mesmo esse programa. Sim, exatamente. E, Carla, quando a gente fala em política pública de saúde ou acesso igualitário, muitas vezes, sujamente, em primeiro lugar, a oportunidade do atendimento médico para todos? Olha, Helena, sim. Quando a gente pensa, né, em questões de políticas públicas, acesso igualitário, uma das primeiras questões que vem à nossa mente é a questão do atendimento médico, né? E que esse atendimento seja para todos. Mas se a gente para pensar, o assunto é bem mais amplo do que a gente imagina. Então, nós precisamos levar em consideração outras questões básicas necessárias para a dignidade humana, como moradia, emprego, educação, lazer, que tudo isso está direcionado ao tema. Então, não é só pensar na questão do atendimento, mas o que envolve, né? O que complementa a questão do direito à saúde, não é simplesmente um atendimento. Então, vai muito além. Então, a educação, né, e o acesso à informação, como, por exemplo, eles ajudam a levar conhecimento sobre o benefício de uma alimentação saudável. Então, a gente vê o quanto a educação e o acesso à informação são importantes. Não tem como ter acesso à informação, fazer uso dessa informação sem a gente ter o fator educação ali envolvido, né? Então, a importância do paciente, do usuário, entender que os hábitos da questões da higiene pessoal, da proteção sexual, que tudo isso vai evitar contaminação, vai evitar algumas doenças e os malefícios, né, de tudo isso, de tudo que pode, né, trazer ao organismo do próprio ser humano. Então, a gente, quando pensar em acesso igualitário dentro das nossas políticas públicas, a gente precisa, sim, melhorar a forma da gente enxergar e não só pensar basicamente no atendimento, mas isso vai além, né? Tudo que envolve, o que complementa, a gente precisa de mais um pouquinho, é bem mais complexo do que a gente imagina. Principalmente assegurar esse acesso igualitário em todos esses setores, né? Exatamente. É um desafio muito, muito grande, né? Uhum. Bom, vou começar a enveredar um pouquinho pelo letramento. Quais são os benefícios de um foco
pessoal e organizacional no letramento em saúde? Olha, Helena, houve algumas mudanças, como nós sabemos, existem inúmeros, né, conceitos de letramento em saúde, e atualmente ocorreu algumas mudanças, né, na definição, e essas mudanças incluem e traz, né, fortemente a questão do ênfase no uso das informações e serviços de saúde. Então, a questão da mudança de decisões apropriadas para as próprias decisões e ações informadas, a questão da inclusão e de uma perspectiva de saúde pública, por meio da qual o letramento pessoal em saúde ele pode ser usado para promover a saúde de outras pessoas. Essa definição, né, ela inclui também a questão do foco na tomada de decisões relacionada à saúde, que isso pode reforçar a ideia de que a melhoria do letramento em saúde, ela não termina onde uma pessoa entende as informações de saúde e como usar o serviço, ou seja, vai muito além. Então, o fato dela entender, o fato dela usar o serviço já é um caminho, mas vai além e a gente precisa trabalhar mais nessas questões. Então, essa nova definição, ela traz, dentro dessa definição, ela traz muito fortemente a questão do foco pessoal e na própria organização. Certo. E qual seria, então, a aproximação das nossas políticas públicas brasileiras com o letramento em saúde? Como você vê essa questão? Olha, Helena, nós temos políticas que se aproximam, sim, do letramento em saúde, como, por exemplo, dentro das políticas, ela traz fortemente a questão da garantia da acessibilidade e do acolhimento. A gente sabe que a questão da acessibilidade, do acolhimento, é muito bem trabalhado no letramento em saúde, né? Então, na nossa política brasileira, ela traz que a acessibilidade e o acolhimento, ela pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que uma unidade de saúde, ela deve receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços de modo universal e sem diferenciações de excludentes. A gente sabe que isso é muito bonito na nossa teoria, mas nós precisamos avançar muito para conseguir alcançar essa garantia da acessibilidade e esse acolhimento na forma de ouvir, de receber, ter o tempo para ouvir, ou melhor, administrar melhor o nosso tempo. Então, aquela questão da escutativa, né? Então, realmente temos isso na política, mas na prática é um pouco diferente. Ela traz também que os serviços de saúde, ele deve se organizar para assumir a sua função central. Aí eu reforço a questão de acolher, de escutar e de oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população ou diminuir ou a minoria dos danos e sofrimentos dessa população. Isso aqui é muito claro dentro da política da atenção básica, né, Helena? A questão de resolver, né, de ser resolutiva. Nós conseguimos avançar muito nessa questão, e isso também se aproxima muito ao letramento. Mas a gente também precisa melhorar a questão do acolhimento, né? Como receber? Nós temos uma política, né, de humanização, a gente tem políticas que baseia todos esses princípios aqui, mas ainda precisamos melhorar na forma de ouvir o nosso usuário, né? Na forma de oferecer uma resposta a ele, que essa resposta, de fato, né, seja compreensível, seja clara e que ele possa fazer o uso. Então, temos sim, mas precisamos melhorar. Outra parte muito forte que a gente vê nessas políticas é a questão de desenvolver relações de vínculo, que é um dos princípios, né, da questão da atenção primária à saúde. E lá trabalhada na estratégia de saúde da família, que é o desenvolvimento das relações de vínculo,
que ele traz, que é a responsabilização entre as equipes e da população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitude do cuidado. Então, isso aqui a gente vê muito claro na estratégia de saúde da família. Ele traz que esse processo da vinculação de pessoas, ou das famílias e dos grupos de profissionais, Helena, ele tem um objetivo de ser referência para o seu cuidado. Então, vai de encontro com, né? Você tem um profissional que você pode contar com ele. Então, isso demonstra um vínculo, né, muito forte. E a gente sabe que dentro da atenção primária, isso é muito forte. Até mesmo porque aquela população, ela é atendida por uma área, né, de cobertura, onde existe um vínculo muito forte, uma aproximação muito forte de usuário com os profissionais de saúde. Outro ponto que se aproxima muito com o letramento em saúde é estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado da sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação do serviço, a partir das lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social. Então, a gente percebe que todos esses pontos que foram citados agora, eles se aproximam, mas nós precisamos trabalhar melhor, né, na nossa prática. Tanto a questão do desenvolvimento das relações de vínculos, a gente vê que isso é muito forte na atenção primária, mas precisa ser trabalhado na atenção secundária, na atenção terciária. A gente vê a questão da participação do usuário, mas que não é tão forte assim, né? Ele precisa ser o seu próprio autor do seu próprio cuidado, o centro do seu cuidado, para que ele se sinta importante dentro das suas próprias tomadas de decisões. E, para isso, nós precisamos ensiná-los, né? A gente precisa identificar essas fragilidades para que ele aprenda a ser o seu próprio autor do seu próprio cuidado. Exatamente. É uma coisa importante que você está apontando. Está no papel, é bonito, mas precisa melhorar, né? Isso. Na verdade, o que a gente vê? Hoje nós estamos numa polarização muito desagradável de discussões, e quando você se posiciona com alguma crítica ao SUS, é como se você estivesse adotando uma filosofia contra o povo brasileiro, né? E, na verdade, o que a gente quer é que aquilo que está escrito efetivamente seja executado. Esses pontos que você falou são fundamentais para o letramento em saúde. Então, a gente tem que lutar que aquilo que esteja no papel realmente vá para a prática. Mas eu já acho super positivo ter no papel, porque se nem tiver no papel, aí você simplesmente não tem nem por onde desenvolver as suas lutas, né? Isso. Então, eu acho que estando no papel já é um ponto positivo, mas eu acho que você apontou bem. Tem muita coisa aqui nessa descrição que está muito linda, muito dentro do letramento, mas que realmente a gente vê no dia a dia com o nosso povo, a gente realmente precisa melhorar esse aspecto, né? Exatamente. Você disse algo muito, muito importante, que o fato, né, de já estar descrito nas nossas políticas já é um ponto muito positivo. Agora a gente precisa aprender a trabalhar com esses pontos aqui e melhorar a forma de colocar na nossa prática, né? Ou seja, aplicar de fato na nossa prática e aplicar de uma forma que de fato vá ter resultados. Isso, exato. E Carla, existe alguma estratégia assim, organizacional mesmo, que se aproxima com o letramento aqui? Sim, Helena. Por incrível que pareça, dentro das nossas políticas, ela traz também essa questão de alguns pontos, né,
dentro da própria organização. Então, uma das primeiras que ele traz é desenvolver um mecanismo técnico e estratégico organizacional que envolve a questão da qualificação, né, da nossa força de trabalho para a gestão e atenção à saúde. Então, ele traz fortemente a formação da educação permanente dos profissionais da equipe. Isso a gente vê também que é muito presente, sim, a gente vê que isso é presente descrito nas políticas e também na nossa própria prática. Eu acho, né, na minha visão, que a gente precisa melhorar essa qualificação dessa força de trabalho, não somente né, com conhecimento em relação à doença, mas também qualificar esses profissionais de como aprender, né, uma comunicação clara, assertiva, uma comunicação que seja compreensível, como abordar o paciente, como acolher esse paciente, esse usuário. Então, além, né, de todo esse conhecimento que dá toda a bagagem para que o profissional possa oferecer a sua assistência, é importante também, dentro dessa qualificação da força de trabalho, a gente também introduzir as estratégias, né? As estratégias de comunicação, as estratégias de letramento em saúde, para que a gente possa melhorar essa qualificação, né? Ele traz a questão também da aquisição e atualização dos conhecimentos, das habilidades, né, desses profissionais de saúde, que ele também considera como um desafio enfrentado dentro desse processo de trabalho, e realmente é um desafio. Outro ponto, realizar o acolhimento com escuta qualificada. Mas a gente percebe que, na política, ele não deixa claro como é esse acolhimento com essa escuta qualificada. Então, nós precisamos compreender, e os nossos formuladores de políticas públicas, que nós não tivemos, né, uma formação, seja na academia, seja no nosso início da nossa vida escolar, a gente não aprendeu a se comunicar, a gente não tem nenhuma disciplina que nos ensina a comunicar. Então, nós precisamos ser qualificados para esse acolhimento e com essa escuta qualificada. Então, para que a gente, de fato, possa atender a nossa política, que fazer uma avaliação de risco dentro da nossa, né, da área ali onde eu tenho maior vulnerabilidade, né, fazer uma avaliação das necessidades de saúde, conseguir analisar essas vulnerabilidades e oferecer assistência resolutiva, que né, o que as nossas políticas visam o tempo todo, assistência resolutiva e atendimento da demanda espontânea em relação às urgências e emergências. Então, ela traz isso também como estratégias organizacionais que podem aproximar o letramento em saúde. Também traz a questão das ações educativas, né? Que também é muito importante, que isso tudo desenvolve autonomia não só para o próprio profissional que está ali disseminando esse conhecimento, mas também que essa autonomia ela seja do próprio indivíduo e da comunidade, mas para isso a gente precisa ser melhor preparado. Aqui na política está muito bonito, mas na prática não é muito bem, não é o que acontece, né? E ele traz também que um dos nossos serviços, a nossa organização, ela tem a finalidade de garantir acesso e qualidade às pessoas. E aí ele fala da questão da garantia do acesso, né, Helena? Então, vou citar um exemplo. Tanto garantia do acesso ao serviço de saúde, a garantia da navegação no serviço de saúde, aí a gente fica pensando, né? Paciente com uma doença grave, que não tem muito tempo, que precisa de um diagnóstico rápido, que precisa iniciar um tratamento, seja conservador ou seja cirúrgico, o quanto antes, devido ao grau de evolução da doença, nem sempre a gente vê essa garantia desse acesso e dessa assistência de forma tão resolutiva, né? Então,
a gente precisa trabalhar fortemente nessa questão da garantia do acesso, tanto ao serviço de saúde, quanto à própria assistência, a navegar no serviço de saúde de forma mais eficaz. Essa questão que você falou é importante. A navegação é um dos grandes problemas que eu acho que nós temos na prática, né? Você não tem uma resolutividade rápida. O indivíduo ele demora para chegar ao final da cadeia terapêutica, né? Ele vai do diagnóstico até ele chegar no atendimento, ele tem um trajeto muito longo em termos de tempo. Isso daí, como você disse, para uma doença grave é catastrófico, né? Sim. Mas, Carla, com tudo isso que você está falando, eu fiquei aqui imaginando enquanto você estava falando. Eu vou fazer uma analogia bem simplista, mas eu acho que não está errada. Eu vou fazer uma analogia com uma receita de bolo. Uhum. Eu acho que as pessoas, se você tem uma receita de. Você falou, não, eles não deixam muito claro como é que a gente conseguiria, por exemplo, a escuta qualificada, né? Que foi uma das frases que você disse, né? Aí eu fico aqui imaginando, se você der uma receita de bolo muito simplificada, pouco detalhada, partindo do princípio que aquela pessoa que vai fazer o bolo entende mais ou menos, você vai ter duas possibilidades. Ou a pessoa já tem um feeling, já tem um certo domínio, já tem uma leitura e uma prática que fazem com que ela consiga preencher as lacunas da receita e o bolo sai maravilhoso, né? Ou você vai pegar uma pessoa que, sem aquele detalhamento, o bolo vai desandar, né? Vai ficar solado, vai queimar, vai ficar faltando alguma coisa, ele não vai chegar na característica que ele deveria chegar em termos de sabor, em termos de visual, não é? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Se você tem uma coisa escrita, mas essa coisa não está totalmente, como dizia o camarada da Praça é Nossa, né? Nos mínimos detalhes, é o novo, né? O Praça é Nossa é o novo. Mas, assim, é o que ele dizia, eu quero saber tudo bem explicado nos mínimos detalhes. Se você não tem as coisas explicadas nos mínimos detalhes, vai depender muito de quem está acessando aquilo ali para dar certo ou não, não é não? Exatamente. Vai depender muito de quem, você disse algo pontual, vai depender muito de quem está acessando, qual é o olhar, né, desse indivíduo para, né, essas situações. Então, como você disse, não tem uma receita de bolo. Se tivesse e a gente seguisse tudo desse certinho, era muito bom, né, Helena? Mas a gente precisa ter, no máximo, né, informações para que a gente possa, informações claras, para que a gente possa aplicar da melhor forma, buscar melhorar, né? Então, e qualificar melhor os nossos profissionais, porque não adianta a gente pensar em qualificar, mas eu preciso preocupar primeiro, antes de qualificar, como que está sendo, né, a comunicação desse indivíduo? Ele consegue? Às vezes ele não tem muito conhecimento, ele é qualificado em relação a informações sobre como tratar uma doença, né, como tomar um medicamento, mas ele não sabe passar essa informação. E aí não resolve nada. Então a gente precisa unir, né? São pontos importantes. E essas qualificações, elas não podem ser todas engessadas e a gente só pensar na questão da doença, mas também como esse profissional ele se comporta, né, como ele se comunica com o usuário que está ali precisando desse conhecimento que ele tem, mas ele não sabe passar. Então, a gente precisa aprender. E a gente aprende a se comunicar o tempo todo, né, Helena? O tempo todo a gente está percebendo, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, porque a forma que eu disse, eu percebi ali na expressão facial do usuário que ficou estranho. Será que ele entendeu? Será que não? Então, é a gente prestar atenção no conjunto como um todo. E também esses formuladores de políticas públicas começar a ter uma visão
também voltada para essas questões do letramento, que eu tenho certeza que a gente consegue, sim, melhorar o que a gente já tem, que se aproxima do letramento, e aí colocar em prática e ter melhores resultados. Exatamente. É como você falou, né, na questão da força de trabalho. Temos que ter um treinamento detalhado para que a gente saiba como fazer da melhor forma possível, né? Isso. Carla, e pensando assim na política e pensando numa possível capacidade insuficiente do usuário para o autocuidado, em que nós, profissionais, precisamos estar atentos? Olha, Helena, nas nossas políticas, eles trazem muito bem descrito que a gente precisa estar atento, né, àquelas pessoas com dificuldade de compreensão da sua doença crônica, como, por exemplo, precisa ligar a sua lâmpada ali quando um paciente, um usuário, ele tem aquela expectativa, ele demonstra para você de alguma forma aquela expectativa de que vai curar, né? Vai ter um controle daquela doença a curto prazo, sendo que a gente sabe que a doença é crônica e a doença crônica ela não tem cura, ela tem controle. Então, ela traz fortemente essa questão da compreensão da sua condição crônica. Também traz, né, que é insuficiente, tem uma incapacidade para o autocuidado, aquelas pessoas com dificuldade de compreensão das necessidades farmacológicas, né? Daquele uso mesmo do medicamento, é necessário utilizar ela e ela não consegue compreender a importância disso. Pessoas que se encontram no estágio pré-contemplativo, né, de mudança de comportamento, que não demonstram nenhum interesse em realizar nenhuma mudança, né, nos próximos meses, pessoas com baixo suporte social, que isso é muito importante, a questão da ausência do apoio familiar. A gente sabe que o suporte social é muito importante, isso encoraja, então ela traz isso fortemente, né, que entra questões de dificuldades socioeconômicas, os problemas familiares, o apoio, né, da família, pessoas com baixa autoeficácia, que não acreditam, né, que são capazes de mudanças, pessoas com postura reativa às suas condições crônicas, que reduzem sua sociabilidade, se tornam reclusas por causa de suas limitações, então, muitas vezes, fazendo com que seus problemas sejam o centro, né, de sua vida. E isso é muito claro, né, quando a gente pensa nesses pontos aqui que foram apresentados, a gente vê que tudo isso vai de encontro com um indivíduo que tem um inadequado letramento em saúde. Então, mas eu não consigo ainda perceber isso tão forte na prática, Helena. Trabalhei na Estratégia Saúde da Família mais ou menos por 10 anos, e a gente vê que não existe tanta essa preocupação, né, do profissional com o usuário, se ele tem suporte ou não, familiar, né, se ele não se preocupa em demonstrar nenhum interesse. Então, muitas vezes, o profissional ele não dá muita atenção. Então, eu percebo que na teoria, né, descrito nas nossas políticas, isso traz muito claro, mas, infelizmente, na nossa prática, isso não é tão visto, né? Não é tão comum. Então, a gente precisa também tá dando maior atenção a esses pontos, né? Quando a gente percebe que o paciente ele não está conseguindo obter resultados, ele não consegue tomar suas decisões para melhorar, né, a sua saúde e, consequentemente, não consegue cuidar de si próprio. Exato, exato. E eu vou pegar um dos tópicos que você apontou, que é a autoeficácia. Segundo as políticas públicas brasileiras, como é que ela pode ser aumentada? Pois ela não traz. Não, né? Pontualmente, em relação à baixa autoeficácia, ela não traz como resolver. Ela traz alguns recursos que a gente pode estar utilizando, né? Que de uma forma geral,
mas não pontual para cada problema. Certo, certo. Aí fica mais complicado, né, Carla? Exatamente. Porque é um dos pontos importantes que você apontou, não é? Exatamente. Então, assim, como que eu vou melhorar essa autoeficácia, fazer com que a pessoa acredite em si mesmo, e que muitas vezes o próprio profissional ele fica ali perdido, né? Se ele não tem todo esse amparato, né? Então, essas capacitações em relação, né, às forças de trabalho, a qualificação dessa força de trabalho, ela entraria ali para poder dar um maior amparato aos profissionais, né, em relação a como trabalhar essas questões. Uhum, exato, exato. E assim, na sua opinião, dos recursos que são sugeridos nessa política brasileira, quais os que se aproximam do letramento em saúde? Helena, pode fazer a pergunta novamente? Desculpa. Tá, tudo bem. Pode ser que eu tenha falado enrolada mesmo. Eu digo assim, dentro dos recursos que são sugeridos pelas políticas públicas brasileiras para lidar com as situações de um modo geral, né? Uhum. Quais que você acha que tem uma aproximação com os fundamentos do letramento em saúde? Olha, Helena, ele traz dentro das nossas políticas uma questão que é muito positiva, né? Que é o uso da comunicação não verbal, que é a questão da gente prestar atenção nos gestos, na expressão facial. Então, traz que o fato do profissional sorrir, demonstrar um sinal de acolhimento, balançar a cabeça, né? O que é uma forma de afirmar, demonstrando sinal de interesse, tocar no usuário, isso, logicamente, quando apropriado, e demonstrar sinal de empatia. Então, tudo isso complementa a questão do uso da comunicação não verbal. Ele também traz, nas políticas, a questão das perguntas, né? Da importância de realizar perguntas abertas, como, por exemplo, o que, quando, iniciar sempre a pergunta utilizando o que, quando, onde, por quê. E geralmente, quando a gente inicia, né, a gente faz perguntas abertas, elas dão mais espaço para o usuário se expressar, né, e fornecer mais informações. Demonstrar interesse também é outro ponto que é muito forte, né? E aí ele é colocado na política questões das expressões, né? Que a gente sempre faz, entendi, então dedique tempo, ele traz essa importância. Isso é muito forte nas políticas, de ouvir, de prestar atenção no que o usuário está dizendo, né? O significado das suas falas. Mas, Helena, hoje a gente trabalha tanto com a questão da administração do tempo, né? A demanda é tão grande, porque a gente tem muita questão da desculpa que não tem tempo. Não tem tempo de demonstrar interesse, não tem tempo de dar um sorriso, né, de balançar a cabeça, de ter um sinal de empatia. Então, isso está um pouco fragilizado dentro, na nossa prática diária, que a gente se depara, né, com essa correria do tempo. Ele traz também na sua política a questão da empatia, né, de aceitar o que a pessoa pensa ou sente. E muitas vezes, na prática, a gente não aceita, a gente impõe, né? A gente impõe para o paciente, a gente impõe para o usuário. Então, ele não pode discordar, né? Ele não pode discordar do que a gente pensa. Então, a gente precisa mudar essa questão da postura, mas ele traz isso claramente, que a questão da demonstração dos sentimentos, né? Que isso demonstra que o usuário ele é compreendido pelo profissional, né? Demonstrar que ele pode sim concordar ou discordar do que o profissional pensa.
Então, a gente tem que deixar isso claro para ele, porque isso tudo cria vínculo, isso tudo facilita, né, o tratamento e o envolvimento do usuário no seu próprio cuidado. Então, evitar palavras que pareçam que envolvem julgamentos, como certo, errado, bem, mal. É importante também reconhecer e elogiar. Então, o fato só dele ter conseguido chegar mensalmente na unidade de saúde para realizar sua consulta mensal, a gente precisa, né, elogiar para poder dar entusiasmo e tudo mais. Mas isso, a gente não vê isso acontecendo na prática. Fornecer informações relevantes em linguagem adequada. Aí eu chamo bastante atenção, que ele diz o seguinte: ofereça as informações mais importantes no momento e use uma linguagem simples, acessível a quem está ouvindo. Helena, isso é muito raro de acontecer na nossa prática, muito raro, porque são utilizados muitos termos técnicos, né? Muitas das vezes a gente não dá liberdade para que o usuário ou para que, né, nós, como profissionais, ouvimos esse usuário. Então, nem sempre a linguagem é simples, nem sempre ela é acessível para aqueles que estão ouvindo. Proporcionar escolhas. Aí é outra coisa que eu também chamo a atenção. Ajudar a pessoa a fazer escolhas não é menos importante, pois aumenta a probabilidade de sucesso quando ela pode escolher a que melhor lhe convém. Muitas vezes, nem é colocado as opções para o usuário escolher. Então, aqui na política está maravilhoso. Se tudo isso que fosse pontuado aqui, a gente conseguisse colocar isso em prática, mas infelizmente a gente não tem isso em prática. A gente tem descrito na política, mas ela está um pouco longe, distante de estar sendo aplicada na prática. Tem um outro ponto aqui, que é a questão do feedback, que a gente fala o tempo todo do feedback, da importância dele, né? Mas a gente sabe que isso traz mudanças no comportamento, nas condutas do indivíduo, mas que nem sempre a gente dá esse feedback para o nosso usuário. É como você está dizendo, tem vários ensaios, né? O que a gente vê de maior falha aqui é exatamente o desenvolvimento da dimensão do letramento em saúde crítico, né? Isso. Mas, exatamente. Por exemplo, já tem aqui a utilização da pergunta aberta, se aproxima da tentativa de se fazer titback, né? A linguagem simples, que também faz parte do fundamento principal do letramento em saúde, né? Mas realmente é como você disse, tá escrito, nem está detalhado na escrita, porque poderia ser mais detalhado, por exemplo, com a adoção do titback, na hora que fala que você tem que fazer pergunta aberta, completar isso daí, né? Isso. Mas fora isso, realmente é como você disse, tá bonito, tá escrito, tá dizendo, mas não tá fazendo, né? Isso. Eu acho que mais uma vez nós vamos para a questão da força de trabalho que você tanto destacou ali atrás, né? Quer dizer, nós temos que ser treinados e nós temos que conseguir fazer uma conciliação de tempo, já que você também destacou que o problema é o tempo, né? Quer dizer, como que nós vamos perceber que vamos dizer, a perda, entre aspas, de tempo hoje significa uma economia de tempo amanhã. Você vai ter um indivíduo que vai complicar menos, vai voltar com menos problemas de controle da sua doença, vai internar menos, vai procurar menos emergência, não é não? Isso, exatamente. Então, o trabalho, né? O trabalho, vamos dizer, né? Bem como que eu posso estar dizendo? O trabalho maior que a gente tem, né? De, às vezes, né? Ter um tempo maior ali com o próprio usuário, dando atenção a ele, né? Deixando ele falar um pouco, a gente ouvindo mais. Às vezes a gente pensa que é uma perda de tempo, mas que, na verdade, lá na frente a gente vai ver que não é. É investimento mesmo, né? Isso. É um grande investimento, porque com certeza eu vou ter um usuário onde
ele se sente importante, ele se sente inserido no seu próprio cuidado, ele se sente ouvido, porque nós precisamos né, ser ouvidos, porque sem ser ouvido, não tem como você dar voz ao usuário. Como que você empodera ele, coloca ele no centro do cuidado, sem dar voz a ele. Então, realmente é investimento. Eu entendo que tudo é investimento. E aí, voltamos para a força de trabalho. A partir do momento que a gente qualifica essa força de trabalho com todos esses fundamentos do letramento em saúde, e que essa força de trabalho compreenda a importância que o letramento em saúde tem nas suas ações, eles vão entender que tudo isso é um investimento que vai trazer excelentes resultados. Exatamente. E aí, depois dessas críticas aí que nós estamos fazendo, essas não são críticas, são reflexões, né? Exatamente. O que tem sido feito para melhorar, então, o letramento em saúde no Brasil? Olha, Helena, é bem claro que a gente tem excelentes políticas públicas de saúde no Brasil. Então, isso não temos dúvida. Essas políticas, elas se aproximam, sim, com o letramento em saúde, mas precisamos evoluir muito. Está descrito nas políticas, já um passo importante que nós já alcançamos. Precisamos melhorar a forma de descrever esses recursos, né? Posso dizer, de como se utilizar de uma forma mais detalhada. E existe, sim, iniciativas de letramento em saúde. No Brasil, essa iniciativa ela aconteceu, né, vem ocorrendo por meio da academia, das pesquisas que têm sido desenvolvidas. A gente tem também várias políticas públicas de letramento no mundo todo, e essas políticas existentes, elas podem, sim, servir de modelo para o Brasil construir a sua própria política, melhorar o que a gente já tem, né, Helena, em relação a essas políticas já existentes, e que o Brasil, a gente precisa agora de uma iniciativa federal. A gente precisa da construção dessa política, a gente não sabe como, nós estamos trabalhando para isso, estamos, né, de uma certa forma, já tentamos envolver a questão do Ministério da Saúde, nessa nossa última conferência agora de letramento em saúde que aconteceu, realizada pela Rebraus, né, a gente buscou, né, algumas parcerias dentro do Ministério da Saúde, tivemos, né, uma fala em relação a iniciativas na saúde digital, nada pontuado como letramento em saúde, mas a gente precisa agora de uma intervenção mais direta dos nossos formuladores de políticas públicas, e, consequentemente, a gente precisa conhecer, né, primeiro, a nível Brasil, o nível de letramento em saúde da nossa população brasileira, para que possamos, né, desenvolver estratégias, um plano de ação para trabalhar e, consequentemente, melhorar o letramento em saúde e conscientizar, né, sobre o papel dos profissionais de saúde, da organização de saúde, para assegurar de que, de fato, os nossos indivíduos possam ter acesso, possam entender, né, terem, né, tomadas de decisões sobre as informações de serviço de saúde que são fornecidos a eles. Então, a gente tem avançado, sim, mas precisamos que o nosso governo federal, por meio do Ministério da Saúde, tenha o mesmo entendimento, né, dos estudiosos de como o letramento em saúde ele pode contribuir para melhorar os resultados de saúde da população brasileira. Isso, exatamente. E uma das coisas que eu recomendo aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, é escutar o último episódio que nós tivemos com você, onde você já mostra várias políticas no mundo, e é onde realmente os nossos gestores podem utilizar uma leitura crítica dessas políticas, avaliando a viabilidade
de se aplicar algumas dessas coisas no nosso país, né? Sim, sim. Eu recomendo fortemente que quem não ouviu ainda, além de ouvir esse episódio que nós estamos nele hoje, que ouça o último. Aliás, que ouça os 2 da série, mas o último é onde está exatamente o modelo aí que você está sugerindo, que a gente desenvolva um modelo que pode ser original, mas pode ser baseado em coisas que já deram certo, né? Sim, sim. O que deu certo não tem nenhum problema, né, Helena? A gente utilizar como ponto de partida. Então, o que é bom, o que tá ali é justamente para ser utilizado mesmo. Isso, exatamente. E aí você falou desde o começo, você vem falando das organizações, inclusive do encampamento, vamos dizer assim, das organizações dentro dos conceitos de letramento. Qual é o papel, na sua opinião, dessas organizações? Olha, nós trazemos a questão da igualdade, né, que não é um princípio no sentido de promoção de políticas públicas, mas isso já é claro dentro das nossas políticas brasileiras, né? Então, as políticas, elas partem do ponto de vista da equidade, que são políticas com um caráter equânime, né? De dar ao desigual, atenção ao desigual. Então, o letramento em saúde, ela vem no sentido de dar liberdade. Eu acho que o grande avanço, quando nós pensamos em políticas públicas pautadas no letramento, é justamente um sistema que todos tenham as possibilidades e o mesmo direito. Isso sim significa liberdade. Então, o letramento ele vem justamente, né, nesse sentido de libertar, de trazer essa liberdade. Então, o letramento ele pode sim possibilitar para que isso tudo aconteça. E quais são, então, os grandes elementos e ações do letramento? Então, quando a gente pensa em grandes elementos e ações do letramento, a gente fala no engajamento da pessoa e da comunidade, Helena. A gente fala do envolvimento da participação social, que é muito importante, o acesso ao serviço de saúde, as pessoas que têm esse compromisso comunitário, que isso é muito bem descrito na nossa política pública de humanização, né, que prevê a questão do acesso ao serviço, o vínculo do usuário com o sistema de saúde e com o profissional. As ações de letramento, ela passa pela perspectiva da longitudinalidade do cuidado, entendendo que o que a gente faz é promoção da saúde e não é apenas para tratar a doença em si. Então, a gente traz, né, mais conceitos mais modernos, a gente tem isso, como eu falei anteriormente, ele é um investimento no acesso que ela possa tomar decisões e manter, né, sua condição durante toda a vida e promover a sua qualidade de vida. Então, nós temos muito claro o investimento na criança, dentro das nossas políticas, na criança e no adolescente. Nós entendemos que esse investimento nesse público, a gente terá, sim, adultos mais saudáveis, com mais possibilidades de melhores escolhas de saúde, e isso conversa com a nossa lei, né? A nossa lei 8.142 de 1990, que traz a questão da política também de humanização, que trabalha com todas essas questões, né? Da política de humanização, com o programa Saúde na Escola, com a Estratégia Saúde da Família, com os programas nacionais de saúde dos ciclos de vida, que é saúde da mulher, saúde do homem, da criança, programa de hiperdia, que é hipertenso diabético, dentre outros. Beleza, é isso aí. Temos um caminho longo, mas já temos uma estrada com luzes para trilhar, não é não? Ela não Já está não mais é tão escura. escuro, né, Helena? Exatamente. Ela era escura, mas nos últimos anos ela não está ficando, e ela não está ficando com essa vinda da questão do letramento em saúde na nossa cabeça, né? Só temos que passar agora isso para os gestores, não? Exatamente. Precisamos agora passar para os gestores e que, de fato, eu vou até além da gente passar, a gente conscientizá-los, né, Helena? Eles precisam compreender a importância do letramento em saúde na sociedade como um todo, né? Não só quando a gente pensa em saúde,
Mas quando a gente pensa em comunicar, não precisa eu estar em um ambiente de saúde ou falando só de doença, mas sim preocupar com toda essa questão em todos os locais que nós estivermos, né? Seja numa conversa com o vizinho, seja em uma orientação do agente comunitário de saúde, dos profissionais que estão ali na atenção primária, que são responsáveis por esse elo tão forte, né, entre profissionais e comunidade. Exatamente, exatamente. Muito, muito bom, Carla. E tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que você ainda gostaria de acrescentar? Hoje eu estava muito perguntadeira. Mas é bom essas perguntas, é bom, enriquece, né, Helena? Mas, Helena, eu acho que tudo que a gente poderia falar nesse episódio, eu acho que foi colocado, acho que as suas pontuações, as suas colocações foram muito importantes, né, para que a gente pudesse, de fato, trazer de uma forma mais consistente essa questão das nossas políticas, né, em relação ao letramento em saúde. Então, eu acho que, por hora, é isso mesmo. Tá, beleza, então. Pois eu agradeço bastante a sua contribuição nesses nossos 3 episódios. Você tem sido uma excelente parceira nossa, está sempre disposta a colaborar, ajudar. A gente vê que você tem uma preocupação muito grande com que o letramento caminhe no nosso país. Então, eu agradeço demais, porque você passa isso para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Isso é uma coisa muito importante. E quero agradecer, logicamente, aos nossos queridos e queridas ouvintes, né, que tem estado conosco nesses 3 episódios, tá bom? Então, aguardamos vocês até o nosso próximo episódio. Muito obrigada, um abraço a todos.